Saudações a todos, eu sou Paulo Veras, compositor e músico autodidata, escritor, ciclista e poeta. Hoje eu estou aqui nas dependências do Gabinete da Leitura para a nova temporada do Literando Pluriarte, o programa que teve uma alteração no seu nome, por conta de que a abordagem, a partir de agora, será diferente. É o programa onde eu estarei conversando, entrevistando vultos da cidade de Parnaíba, não só do universo literário, mas artesãos, fotógrafos e dentre outros que fazem arte na nossa cidade, especialmente. O Gabinete da Leitura está localizado na Avenida Presidente Vargas e é um prédio histórico, tá? Que integra o corredor cultural que vai até o Porto das Barcas e a estação ferroviária. Ele está localizado em frente ao Casarão Simplício Dias e o prédio foi construído no Estádio Novo e funcionou como um escritório do emérito Ranulfo Torres Raposo, um importante empresário da nossa cidade, que inclusive foi ex-presidente da Associação Comercial do Sesc e foi editor durante 40 anos do Almanaque de Parnaíba, uma importante obra da nossa cidade. O imóvel, o prédio, passou 20 anos interditado, fechado, e passou por uma reforma entre os anos de 2013 e 2017, e reaberto em 2021, sob a direção e coordenação do neto do Ranulfo, Manuel Domingos. Inclusive quero mandar um abraço a ele e agradecer por ter cedido esse espaço maravilhoso para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho de entrevista e bate-papo com artistas locais. Então, sem mais delongas, hoje eu irei conversar com o meu convidado especial que está aqui à minha frente, Santiago Melo, que é empresário e músico da cidade de Parnaíba, que vai trazer mais detalhes a respeito da trajetória dele, da formação dele, não só como empresário, mas como músico. Inclusive, recentemente está integrando, fazendo parte da produção do Grito Rock, que é um importante evento que acontecerá agora entre os dias 12 e 13 de julho na nossa cidade e será realizado lá no estúdio Nasc Pub, que é uma casa de show local que já é, por que não, uma referência no Nordeste. Santiago, primeiramente eu queria agradecer se aceitar o convite de vir aqui fazer essa estreia da nova temporada do Litorâneo Pluriarte e queria que você fizesse suas considerações iniciais. Muito obrigado por ter vindo. Fale aí inicialmente, por favor, da sua formação e até que ponto a sua formação tem aí ajudado nos seus projetos artísticos, como banda, como produtor cultural, enfim. Bem, eu fiz a escolha, Paulo, em 2006, de entrar no universo da administração, né? Meu pai é comerciante, meu avô também era, né? Então, assim, meio que a gente acaba seguindo ali, né? Porque isso vai... Quando a gente vive ali nesse meio do comércio, ele meio que está presente em tudo, né? O comércio era dentro da nossa casa, depois foi expandindo. Eu lembro que quando eu saía da escola, às vezes eu ia para o comércio porque minha mãe estava lá também ajudando, né? Então foi ficando ali naquele universo e acabou que, né, chegou um momento, eu lembro que ali, quando passou os anos 2000, não era mais só você ter um caixa registrador ali na empresa, né? A gente começou já a perceber que... Necessidade de modernização. Necessidade de modernização. E meu pai, assim, sempre foi muito ligado à tecnologia. Sabe, lá em casa, ele pegou e já comprou um computador, foi aprendendo. Eu fiz um curso de informática eu tinha uns 8, 9 anos de idade, né? Ainda era o prompt no MS-DOS, peguei o Windows versão 3. Nos primórdios ali. Os primórdios ainda. E aprendi, cara, né? Naquela coisa de linha de comando. E eu fui acompanhando, né? A partir disso, meu pai foi comprando um computador e a gente foi aprendendo ali, né? E isso foi agregando lá na empresa. De repente o governo começa a se modernizar também e você vê que aquilo passa a ser uma realidade da empresa, né? Chegou um ponto que eu vi lá que meu pai já estava bem limitado por conta das demandas que ele já tinha dentro da empresa, né? E eu vi, cara, eu tenho que entrar aqui para acompanhar, porque tá tudo mudando, né? E rápido. E foi aí que eu quase fui, inclusive, para a área de informática. Tem muita gente que acha que eu sou da informática, porque eu trabalhei com manutenção, redes, numa época, né? Mas aí eu acabei indo para a administração justamente por causa disso. Eu vi, pô, é melhor aprender a questão da administração de forma técnica. Para depois atuar na parte mais informatizada, mais tecnológica da empresa. Exato, porque assim, a parte de tecnologia, de linguagem, de programação, ela evolui muito rápido, né?
Então, a cada 5 anos, você vê que a coisa muda Tem que totalmente, ficar né? se atualizando. Isso. E na administração, não. Ela tem aqui aquela parte tradicional ali que você vê a teoria geral da administração e o marketing ele vai mudando, por exemplo, né? O setor de marketing ele vai mudando, mas é só uma questão de você ir se atualizando, né? Porque o núcleo dele continua ali. O resto são atualizações. Então eu decidi entrar lá em 2006 no curso de administração e ali, cara, foi de fato onde eu aprendi a estudar, sabe? Porque eu não tive assim, um bom desempenho na época de escola, sabe? Eu achava ali muito chato aquela coisa de estudar um monte de coisa ali que eu sabia que eu não ia querer, Se assim, sentia na seguir. obrigação de ter que Era, concluir aquele ensino ali, né? Padrão e tal. exato. Porque na minha adolescência eu estava, acho, mais interessado em melhorar na guitarra, aprender outras coisas, sabe? Mas enfim, né? É um caminho que a gente tem que ir trilhando, né? Hoje a gente, anos depois, a gente vai entendendo por que que é dessa forma, né? Mas aí, ok, eu peguei e comecei, cara, a dar uma olhada, né? E assim, como é que era a forma que eu estudava antes. E quando eu cheguei lá, eu vi assim, que eu não tinha esse mais o tempo que eu tinha quando eu era adolescente, né? Porque quando eu entrei lá, eu já estava trabalhando. Inclusive, eu trabalhei dentro da faculdade, no departamento administrativo, um pouco voltado para o marketing, né? Então, cara, ali eu tinha que chegar na aula, aprender lá, olhar, e eu não tinha tempo mais para ir em casa estudar, quando eu chegava eu já estava esgotado, né? Você trabalha de 8 às 18 e das 18h30 até às 22 você está na aula, né? Mas ali, cara, foi quando eu tive o meu melhor desempenho na faculdade, Tu teve porque que aproveitar ao máximo eu o tinha curto que intervalo de tempo para desempenhar, né, vamos dizer assim, para ter o melhor desempenho tanto no trabalho quanto no curso. quanto no curso, exato. Então, assim, eu tinha que tudo que eu aprendia, cara, era aquela coisa assim que eu tinha, cara, como é que eu aplico isso na pequena empresa lá familiar da gente, né? Porque assim, você tá ali no curso, aí você vê, uma multinacional, Mas tá é com uma coisa que problema tá assim, fora da sim. nossa realidade. E aí a gente fica, pô, mas, Como é que né, eu pego isso como é que eu aqui e pego aplico na isso minha e realidade? sintetizo, exato. Né? Mas, cara, isso foi um exercício muito bom que eu fui fazendo com o tempo, porque assim, quando eu me formei, né, eu já tinha um conhecimento de estar ali no comércio, mas você pegar aquele novo conhecimento, uma nova abordagem ali, aplicar ali, fez toda a Mais diferença. técnico, mais disciplinado, mais organizado. Exatamente, porque o curso de administração, ele te... É como é que eu posso dizer assim? Ele é um... Ele vai te dar uma visão global, certo? Você entra ali no curso, então a gente pega disciplinas de matemática, voltado para a parte de administração, né? Financeira, orçamentária. Aí você pega um pouco de direito, psicologia, contabilidade e marketing e outras. Então, assim, você vai pegar um pouco de cada, certo? Mas ao mesmo tempo que quando eu concluí o curso, você vê assim, cara, a área é muito ampla. E foi bem aí que eu vi esse cara, eu fiz a escolha certa. Porque, assim, ele me dá várias áreas para atuar, né? De repente eu posso ir mais para a área de marketing, para gestão de Compreendo. pessoas, ou ir mais para a parte comercial mesmo. Então ele dá um leque muito grande, né? Mas quando eu formei, eu não me senti preparado. Eu ainda fui para fora ainda porque eu fiquei assim, cara, era para mim que eu já ia me sentir um profissional completo e não foi isso que aconteceu. Eu acho que nesse momento não faltou para ti a questão mesmo de pôr a mão na massa, de ter a experiência mesmo ali, a vivência do conhecimento que tu adquiriu durante o curso. Tu acha que nesse momento É, tu começou a sentir essa necessidade? é porque Basicamente assim, isso? eu já tinha uma parte do conhecimento de forma empírica, aquilo que eu aprendi Uhum. com meu pai ou nas minhas andanças mesmo, em alguns projetos pessoais. Mas ao mesmo tempo você recebe uma enxurrada de informação ali e entende ali, eu Às não vezes você tinha. fica meio perdido, né? Tanta É, informação, tanto, né, conhecimento, aí você tem que meio que dar uma peneirada e selecionar aquilo que de fato vai te direcionar para a área que você quer atuar, né, quer desempenhar da melhor forma possível. isso, exato. Na verdade, assim, né? Quando eu saí lá, cara, não é assim a questão de qualidade de ensino, né? Eu tive ótimos professores e tudo, mas é uma questão mesmo comigo mesmo
para as metas que eu queria, né? Eu fiquei, pô, qual era o meu projeto ali desde aquela época? Era fazer a expansão da loja, do Lopadeiro, né? Ou seja, o tempo todo estava ali sempre latejando na tua cabeça, nas tuas ideias, que aquele conhecimento, aquela tua formação deveria ser aplicado para a empresa lá do teu pai, né? Que é a área de panificação. Exato. Então, assim, eu saí com um embasamento técnico muito grande, porém faltava ainda essa questão da aplicação, né? E aí foi quando eu fui para fora, né? Eu fui a Teresina, fiz um MBA voltado mesmo para a parte executiva, né? Voltado para a gestão mesmo de comércio. Mas foi quando eu vi, cara, isso é igual andar de bicicleta, né? Você não aprende a andar de bicicleta só. Você pode ler 20 livros sobre andar de bicicleta, você só vai... Tem que montar em cima dela, levar umas quedinhas e tal. Exatamente, a questão dos erros, o tal, né? De botar a mão na massa, né, cara? Exatamente. E aí, cara, eu fui trabalhar ainda numa rede de supermercados depois. Então, assim, eu não tinha um ambiente melhor para aprender isso. A área comercial, a não ser indo para esse ambiente, né, cara? O supermercado varejo, ele é muito dinâmico. Você tem que improvisar muito, você tem que ser rápido em decisões. E fiquei 1 ano e meio. Sem falar que tem muitas surpresas que acontecem também nesse ambiente, né? Cara, que até foge um pouco daquele conhecimento técnico que tu aprendeu, que tu absorveu lá no teu curso, né? Exato. É exatamente isso aí. Foi quando eu vi, assim, né? Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando nessa rede. Foi quando depois eu vi, né? Fiquei, cara, eu acho que já está na hora. Aí foi quando eu voltei. E aí foi um recomeço, sabe, cara? Eu saí da empresa com mais de 500 funcionários. Entendi, já estruturado. Inúmeras lojas e tudo. Você tinha supervisor, gerente e setor de RH. E fui para a empresa lá que tudo era meu pai. Entendeu? Tudo era ele, 4 funcionários, um faturamento, né, bem abaixo do que eu já estava acostumado. Né? Resolveu tomar as rédeas e direcionar a empresa para um caminho, vamos dizer assim, mais técnico, organizado, mais atualizado. Exatamente. Esse, assim, eu acho que foi o maior desafio, sabe? Porque... Isso aí foi em que ano, basicamente, que tu tomou as rédeas da empresa? Em a partir daqui eu vou tomar a frente aqui e aplicar meus conhecimentos. 2013. Foi quando deu início mesmo. Isso, a empresa já existe desde meados dos anos 90, né? Que inclusive é uma das pioneiras na cidade, né? Diga-se de passagem, né? A empresa, porque assim, né? A gente diz hoje que ela tem 33 anos, né? Mas na verdade, a gente chegou aqui em Parnaíba em 84. Eu era recém-nascido. Mas já atuando nesse ramo. Isso. Meu avô já estava trabalhando com isso desde 79. Era só fermento. Essa parte aí da história eu não conhecia. Meu avô era um feirante em Teresina, né? E ele pegou essa oportunidade do fermento. Avô paterno. Isso, meu avô paterno. E ele só era fermento, né? Era muito específico. Entendi. Porque era muito assim, quem trabalhava com trigo era só trigo, fermento. Então eram coisas separadas, né? Mas a partir ali da abertura de mercado, né, anos 90... A modernização mesmo, né? Vamos dizer assim, né? Globalização chegando. E aí vocês começaram a sentir necessidade de trabalhar com produtos, diversificar, na verdade. Exato. Porque meu pai, eu lembro, quando eu era criança, a gente tinha uma peixaria e vendia fermento. Nada a ver, né? Entendi. Era peixe com fermento. Só que depois começou a questão de confeitaria surgindo, né? O mercado foi se modernizando, então foi nesse momento que ele decidiu, ó, vamos largar tudo, vamos seguir aqui essa área da panificação, né? Vamos atender as indústrias e as pequenas empresas também, voltadas nesse mercado, né? Então, pois é, foi aí passa toda essa parte, né, de modernização que eu falei aqui. Quando eu chego lá em 2013, né, eu tinha todo um desafio de pegar uma equipe e uma parte já estava satisfeita ali, não queria as mudanças, né? E a gente... Mas ali, cara, já estava muito claro para mim que estava tudo mudando, né? Porque, cara, se a gente continuar desse jeito aqui, em questão de 5 anos a gente ia ser exterminado do mercado. Você não iria nem conseguir acompanhar, né, cara? Exato. E no nosso setor, Paulo, assim, né, a gente teve... Foi muito complicado em 2013 fazer toda essa mudança, porque a empresa... Ela era uma empresa pequena, limitada, né? E a gente teve que fazer uma expansão, cara, foi um passo assim, muito além da perna. Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Nesse contexto aí, do momento que tu assume as rédeas da empresa e tal, fatores externos, como, por exemplo, políticos, de alguma forma
atrapalharam ou ajudaram esse processo? Fatores Políticos. Eu digo no que diz respeito à questão de cobrança de impostos, de isenção e tudo mais. Essa Cara, parte mais burocrática mesmo. Sim, pois é, cara, essa parte toda a gente sempre trabalhou muito à risca, né, de impostos, de tudo. Mas, cara, fica cada vez mais pesado, entende? E, cara, isso nem vai tanto pro empresário. Vai porque a gente sente, porque tudo isso... Mas, assim, se o público entendesse que quando dizem assim, os empresários agora vão ter que pagar mais impostos, na verdade, quem está pagando é a base. Sim. Né? Porque tudo entra no custo, né? Então, assim, a gente vai... Ou seja, isso é interpretado de maneira completamente errônea, né? Exato. A realidade acontece de forma diferente. Né? Exato, é porque o pessoal, assim, às vezes acaba achando que o imposto está ali só no imposto de renda, mas não é. Entende? Eu sei que todo mundo sente, cara. É uma cadeia, né, cara? A carga tributária é esmagadora. Paulo, é um sócio, né? O governo é um sócio Sim. ali que você tem dentro da empresa e assim, o que a gente paga, eu acho que supera quase a folha de pagamento. Pra você ter ideia, de todos os funcionários, absurda, né? Então, é exatamente isso aí. É isso aí que a gente vê, né? A questão do retorno. Então, voltando, período que tomou as rédeas da empresa e tal, e aí tu sentiu essa necessidade de modernizar a empresa no sentido mais amplo da palavra, isso lá em 2013, não foi 2013. Isso? 2013. E aí de lá para cá, como é que tem sido esse processo, como a empresa está atualmente, e de que maneira todo esse conhecimento, toda essa, vamos dizer assim, essa tua necessidade de tomar as rédeas da empresa te favoreceu no universo cultural e artístico? Pronto, né? Ali, em 2013, a gente teve que fazer esse passo de crescer a empresa, mas ao mesmo tempo estar reinvestindo, porque a gente já estava ficando para trás ali naquela época, né? Então a gente foi... Esse período já tinha as concorrências ali já surgindo e tal? Já, porque assim, a gente, Paulo, ali era como se fosse a menor empresa do setor, sabe? Porque a gente está concorrendo com redes atacadistas, redes de supermercados. Aí vocês acabam, né, sendo menores nesse sentido, né? Exato. Então a gente era aquela empresa que o pessoal vinha se socorrer, assim, o distribuidor maior não entregou aqui, eu vou comprar aqui, enquanto o outro chega, né? Então a minha ideia já naquela época, assim, cara, a gente tem que ser uma das referências. Sabe? Não era ser Isso de alguma forma foi maior, positivo, né? Porque deu, vamos dizer assim, um norte para a empresa, de repente, atuar e fazer uma abordagem diferenciada, né? Exato. Basicamente isso, né? Mas o principal desafio, Paulo, era ali assim, porque não é só você dizer eu vou crescer, eu quero crescer, não é só uma questão de tamanho, é você entender o que é que o público quer. E às vezes o público não é muito claro, ele vai te dizer, eu quero preço baixo, eu quero produto bom, né? A gente aprende até a questão da tríade, né? O sonho do cliente é o quê? Ter o produto na hora que ele quer, na melhor qualidade, no menor preço possível. E você só consegue atender... São as exigências básicas, né? Exato. Você só consegue atender 2, né? Se você for fazer, né? Se é bom e barato, provavelmente é demorado, né? O produto, enfim. Se você fizer esse teste sempre eliminando um, você vai ver que faz sentido o que eu estou dizendo aqui, né? Mas foi entender isso, né? De repente a gente viu, cara, não é questão de preço, né? É questão de ter disponibilidade, a disciplina, né? Então acho que o que trouxe a gente até aqui foi essa questão da disciplina, né? A gente vê o que é que o cliente quer, trazer a solução certa para ele, ter aqui disponível e não deixar faltar produto, porque aqui principalmente aqui em Parnaíba, né, que a gente tem muita demanda turística, é muito difícil você dosar essa demanda. Então, assim, meu trabalho hoje, né, hoje eu trabalho principalmente na compra. Eu negocio com fábricas para trazer para o público aqui, né? Então eu tenho que fazer toda abastecer a empresa e repassar para o cliente essa mercadoria. Isso. Então, assim... vender, melhor dizendo. Exato. Por exemplo, mês de julho agora aumenta a venda, porque tem férias, né? Vira e mexe, tem os períodos, né, de maior fluxo e tal. Isso. Só que eu já tenho que estar me preparando em maio para estar abastecido, porque se eu for querer abastecer agora, só vou ter a mercadoria em agosto. Todo um cronograma, logística a ser seguida. Exato. Então, fim de ano, né, demanda de Natal, também você já tem que estar em outubro preparado. Na Páscoa, em dezembro, eu já tenho que estar preparado para a Páscoa, né?
Porque chocolate por exemplo, a Páscoa só perde pro Natal. Compreendo. Para mim, é dos maiores momentos, né? Mas o ponto-chave foi esse, né? Entender essa virada. O que é que o cliente quer que ele não sabe dizer, né? E pegando na parte cultural, aí como tu me perguntou, né? Eu já tinha tido uma experiência ali com meus 18, 19 anos de produzir pequenos shows de rock, sabe? Que eram experiências pequenas, mas pô, você no show de rock Mas você isso tá aí trabalhando. aconteceu no mesmo período que tu tomaste as rédeas da empresa ou foi antes? Não, antes. Foi antes. Antes, porque assim, eu só voltei mesmo para a empresa, já estava com uns 28 anos, para 30, entende? Nos meus 18 eu nem sabia se era aquilo que eu ia fazer mesmo. Naquela época eu achava que eu ia para informática, para qualquer outra área, né? Não, nem sabia. Até porque tu passou um bom período atuando Passei nesse ramo. muito tempo. Eu fiz um curso Eu queria até que tu aproveitasse, que já falou dessa época que tu atuou nesse universo de informática e tal, que tu criaste um aplicativo, né? Que eu acho que foi um dos pioneiros aqui na cidade, Sim. que é o Zoom, né? Que Clube reunia né, artistas, casas de shows e tal, que é uma ideia muito interessante para a época. Eu acho que foi um dos primeiros que apareceu aqui. Me fala um pouco disso aí e depois tu retoma lá para esse teu primeiro contato cultural e artístico. Sim, o Clube Zoom ele foi lançado, cara, foi o primeiro aplicativo do Piauí aí para Play Store. Então foi o pioneiro. Isso. Depois veio o da TV Clube, né, que lançou um aplicativo. Mas essa ideia partiu unicamente sua ou tu teve parceiros na época para criar esse aplicativo? Não, foi... Para implementar esse foi minha, né? Porque assim, como eu já tinha feito esses shows de rock, eu já tinha visto qual era a dificuldade que a gente que está no cenário alternativo tem, é que você não tem muito espaço. O mainstream, ele quer divulgar né, os grandes, grandes, né? Então a gente tinha essa dificuldade de ter a visibilidade, né? Então eu vi naquela época uma oportunidade no mercado do seguinte, porque eu vi que naquela época as pessoas tinham um blog e saíam tirando foto das festas, então a divulgação da festa era feita pós-evento, né? Você ia lá ver, quem é que foi pro evento, né? E eu sentia essa dificuldade de saber o que estava tendo na cidade. Até porque nessa época eu estava morando em Teresina, quando eu vinha para cá eu não sabia de nada, né? E eu comecei a fazer pesquisa, ver o que Parnaíba tem além dos bares tradicionais, né? Dos pontos tradicionais da cidade. Então a gente começou a ver, ó, o Sesc tem programação, você tem programação do teatro. Na época tinha o Metáfora que fazia, né? Então, minha atividade. Isso, tinha os shows de rock, de metal, aquele show ali pequeno, né? Então a ideia foi essa, pequenas manifestações ali. Então eu me apoiei nessa causa, né? De divulgar a alternativa. Então o que a gente fazia? A gente pegava a gente reunia por dia, né? Ia botando o nome do local e o que ia ter, né? A gente ia fazendo essa divulgação e acabava tendo um volume grande, porque o pessoal às vezes achava, só tem na boate, só tem lá na Beira Rio. Compreendo. Não, e acabava vendo que tinha. Ou seja, diversas outras. Começou a criar esse roteiro artístico, né, de eventos e tal. Né? Exato. Num só local. Exatamente. Aí a gente divulgava o cinema também, né, para o pessoal não ver que a cultura vai além. Sim. Daquilo. Somente um show, né? Exatamente. Cultura é isso aqui, né, cara? É arte, é teatro, fotografia, pintura, tudo mais. Artesanato e tudo mais, é verdade. Então quer dizer que, vamos lá para a música, você encabeçou esse projeto dessa plataforma, desse aplicativo, que eu achei legal. Eu lembro que, inclusive, na época, tu chegou a falar comigo pessoalmente a respeito disso aí. Eu não sei se tu teve conhecimento, não tão recente, eu acho que o Teófilo também tentou ou quis criar um outro, só que o dele não era o aplicativo, era acho que quase um site, mais ou menos. Uma plataforma. Uma plataforma, exatamente. Eu ouvi falar Então, mas aí nesse período tu já estava ali também, né, conectado com a música, né, com shows e tal, né? Sim, é porque eu nunca larguei de fato, né, a questão eu toquei uma época, a gente fez um som autoral, depois eu fiquei paralelamente produzindo eventos, né? Mas nessa época ainda não estava assim diretamente, eu estava mais ligado ao estudo, né? Então eu tinha esse tempo para estar produzindo shows e outras coisas, né?
E depois disso, Paulo, como somou, acho que toda essa minha experiência comercial, com a administração, que eu tive também com o aplicativo também, né? Eu acabei me desfazendo do aplicativo e ele encerrou no início da pandemia as atividades, né? Já não estava mais comigo. Mas nesse período, né, eu vi o quê? Que meu conhecimento podia ser aplicado em outra coisa, né? E foi justamente na época que eu fui tentar entender o que é que meu cliente passava, né? Quando eu fui tentar entender o que é que meu cliente quer que ele não sabe dizer, né? Foi quando eu vi, porque naquela época, ali 2015, 2016, estava surgindo um monte de pequenas iniciativas informais, né? De boleiro, uma doceira, um confeiteiro. Tinha alguém que às vezes vinha de outro lugar, pô, alguém vinha do Pará e trazia uma receita de lá, e às vezes fazia esse produto ali, né? E aí eu fui mapeando isso, e quando eu vi, cara, você tem, sei lá, mais de 60 pessoas assim fazendo esses produtos, e eu notava assim que o que faltava neles às vezes era o conhecimento para desenvolver o produto. Não era desenvolver, porque o produto era bom, mas às vezes é você mostrar assim, ó, você tem que saber seu público, você tem que saber fazer seu preço, você tem que ter uma boa embalagem para esse produto, porque às vezes acontecia isso, o produto era bom, mas ele vinha numa embalagem que não favorecia ele, né? E Ou às seja, a vezes, pessoa tinha que ter vamos dizer assim, um pouco desse conhecimento mais técnico mesmo, né? No sentido de fazer com que o cliente compre aquele produto, né? Aí entra o marketing também, né? exatamente, Paulo, porque assim, às vezes essa falta de conhecimento faz até com que o próprio mercado não evolua. E eu vi, pô, eu tenho um conhecimento, para mim era uma coisa, para eles talvez fosse difícil de perceber, mas era a questão de eu chegar para ele e dizer, ó, cara, tá faltando isso aqui, tu tem que melhorar essa embalagem, tu tem que se fazer presente em eventos, né? E foi a partir daí que eu fiz um desafio pro pessoal e falei, por que que a gente não se junta e vamos fazer uma feira de produtos locais? E foi aí Surgiu a Feira do que Doce. surgiu a feira de doces salgados. E aí tem até gente que pergunta por que que é doces e salgados o nome, é porque a gente tinha tanta variedade de produtos, ficaria difícil dizer o que era. Mas o nome A do ideia, projeto, do evento em si, é somente Feira dos Doces? né, feira de doces e A salgados. Feira de Doces e Salgados. Isso. E é importante dizer, viu, pessoal, citar aqui, mencionar que esse evento ele já acontece, né, há, sei lá, mais de uma década, não é isso? Isso, vai fazer 10 anos isso. É uma pergunta que não pode ficar de fora relacionada a essa questão desse seu projeto aí da Feira de Doces e Salgados. Esse projeto, ele tem apoio de algumas instituições voltadas à área de gastronomia, empresas, Secretaria de Cultura, enfim, empresários. Como é que tem sido aí toda essa logística por trás desse teu projeto para que ele fosse realizado durante tanto tempo? Sim, Paulo, Existe esse apoio real de empresários, de empresas, de instituições? A gente tentou de várias formas, né? Eu lembro que no primeiro eu peguei muito assim, aquela resposta, quem sabe na próxima, né? Agora nessa não vai dar. Não tinha muita credibilidade. De fato eu entendo, porque assim, eu não tinha um histórico, não tinha nada a mostrar, né? Mas aí, E também era algo novo, né, cara? As pessoas tendem a ficar temerosas a investir em algo que elas não conhecem, não têm noção se aquilo vai dar certo, enfim. até o próprio público foi com medo, né? O pessoal que participou, né? Levaram poucas coisas, mas a gente já fez algo já. Como a gente não conseguiu, né? A gente foi bater na porta de algumas instituições e a gente, a gente achou que ia ser, não, vamos dar uma banda, vai ter tenda, vai ter isso, vai ter aquilo, não teve nada. De fato, a gente se juntou com outros empresários, alguns conhecidos, então cederam as mesas, umas decorações, né? E aí a Alessandra já participou desde a primeira edição, ela foi lá, tirou as fotos, né? Fez todo, documentou tudo. Teve a Ednaira também que teve uma participação, que foi a pessoa que praticamente assim, iniciou esse projeto comigo. E foi isso, cara. Quando aconteceu, aquilo começou a gerar visibilidade. E aí a gente foi entendendo, né? Depois que assim, a gente começou só com algumas pessoas indo para a praça, mas depois você vai vendo que o evento vai gradativamente ele vai crescendo, ele vai crescendo, né? E vai exigindo outras responsabilidades. Sim. Né? Então a gente tentou ao máximo fazer sem depender de, assim, a gente dependia do poder público no básico, cara. Por exemplo,
era trazer a vigilância sanitária O local. pro local, inclusive para treinar as pessoas, né? Sim. Às vezes, tem gente que às vezes tem esse problema, né, da dificuldade com a fiscalização, que tem medo, né? Então a ideia da gente era, pô, vamos mostrar que pode ser um parceiro, né? Então, assim, a fiscalização da vigilância, né, sempre se fez presente em todos os eventos. Então foi isso, né? Chegou um ponto que a gente começou a contar, mas assim, tem alguns tipos de apoio, Paulo, que é complicado, porque às vezes a pessoa te promete algo e é na palavra, e depois você troca ali uma parceria, quando chega próximo, aí, cara, eu não vou poder te ajudar porque eu fechei um outro Acaba não evento. honrando. E acaba não honrando entendeu? Eu já fui para a TV anunciar algo que tinham me prometido, por exemplo, e não aconteceu, né? Então, assim, eu preferi não tentar fazer dessa forma, entendeu? Tentar sempre fazer o máximo possível, né? E aí a gente conseguiu, através de alguns editais, mesmo com valor bem baixo, a gente conseguiu fazer o evento, né? Com 10 mil de verba, mais algumas inscrições, a gente acabava Para fazendo esse cobrir os evento. gastos que sempre tem em qualquer produção. Exato, Mas, assim, a gente viu até agora que o mercado está mudando, a exigência de público também está sendo outra, e no momento a gente está reformulando, tanto que não vai ter esse ano, né? Então a gente só vai fazer agora mesmo, assim, de acordo, quando a gente conseguir um edital para fazer já um evento mais amplo, né, que todo mundo que... Porque, assim, a gente teve muito, cara, apoio de colaboradores, né? Teve muita gente, assim, que sempre é o meu nome que aparece aqui, mas muita gente, cara, que me ajudou de forma mesmo de apoio colaborativo, né? Então, Então assim, quer dizer que a última edição da Feira de Doces e Salgados aconteceu no ano passado, não é isso? foi do ano passado isso. Aí esse ano vai dar uma pausa para repensar e ver de repente uma nova abordagem, uma nova ideia que de repente possa surgir, é isso? Exato, porque assim, a gente percebeu que, né, teve algumas pessoas que saíram do mercado, outras entraram. Então, assim, cada vez que entra um novo participante desse, né, ele precisa entender que esse evento ele tem uma dinâmica, que ele não é como um carnaval, Compreendo. que você vai lá para vender loucamente e faturar. Não, ali é uma vitrine, né? Ele funciona de maneira muito, vamos dizer assim, muito peculiar, né, cara? Diferenciada, né? Ali é para ser um cartão de visita. Então, assim, o ideal para quem vai participar numa feira é levar uma novidade, é levar seu melhor produto, levar só o que é melhor, entende? Porque às vezes a pessoa ia assim, não, eu quero vender crepe, eu sei fazer sobremesa, eu quero fazer pastel, dizer, não, leve aquilo que você é bom. E tanto que a gente tem esse registro de resultados, né? Das pessoas que levavam, que iam mais focados em um item, né? Tinham um melhor resultado do que aquelas pessoas que queriam vender diversos tipos de produto. Compreendo. E, na verdade, esse evento foi um sucesso. Eu, particularmente, não pude conferir lá presencialmente, mas acompanhei, né, nos noticiários locais e tal, né? Inclusive, eu acho que foi a edição do ano passado, foi a penúltima que teve, enfim. Eu cheguei a ver alguns registros, algumas imagens, né? Tinha umas barraquinhas bem organizadas e tal. E é um evento que além de estimular a economia e dar essa tal vitrine da qual você bem pontuou, né, cara, é um evento muito importante para a cidade também, né, cara, porque é ali uma ramificação, né, que também acaba instigando também a coisa da cultura, né, a cultura gastronômica, que por conseguinte acaba trazendo, né, instigando e levando as pessoas também a começar a valorizar outras manifestações, né, que estão ali ao redor, não só da gastronomia, mas de outras atividades locais, né? Santiago, vamos aqui, sem muita formalização, eu elaborei aqui algumas perguntas e tal, lógico que a gente não vai seguir a risca, nem deve, mas agora eu queria que você falasse um pouco, depois de toda essa formação tua que a gente falou aqui, né, explanou e tal, tu acha que o cara que tem essa formação, de alguma forma, traz algum privilégio para ele para atuar no cenário artístico, musical, como produtor? Tu acha que tem isso ou é normal, é natural? Paulo, eu costumo dizer assim que a administração está presente a todo momento na vida da gente, sabe? Ainda que você não tenha a formação propriamente dita, né? Se você for parar para olhar, uma criança ela tem que se organizar para ir para a escola, ter sua rotina de estudo. É algo intrínseco, né? É algo que está ali a todo momento, né? Você vai, a partir do momento que você começa a pegar em dinheiro, você tem que administrar aquele dinheiro, né? E
tudo isso, cara, são coisas que a formação ajuda, claro, mas depende muito de si também. Por exemplo, meu pai não teve essa oportunidade de formação, né? Mas, por exemplo, ele lia muitos livros e do jeito dele, ele administrava. Né? Então, assim, tem aquela coisa que é assim, né? Administrar é uma técnica, né? Negociar é uma arte. São duas coisas diferentes ali, mas que uma complementa a outra. Compreendo. Eu entendi perfeitamente. E você foi bastante verdadeiro. Essa coisa da administração, na verdade, ela é do cerne, né, cara? Você tem que se organizar de algum momento, né? Desde criança, como você falou, organizar os brinquedos, não espalhar os brinquedos no meio da casa, por exemplo. Exato. É verdade. Eu mesmo, assim, mas, por exemplo... Mas o fato é que, tipo assim, né? Tudo isso contribui, né, cara? Porque aí é aprendizado que você vai aplicando ali, você vai conhecendo as técnicas, vai tendo uma observação, por que não dizer mais aguçada, né, do que está acontecendo ali, né, no teu caso, né? Que depois, não depois, mas quase que paralelo, começou a atuar ali na parte, né, de produção de eventos, tocar e tal. Que inclusive é o que a gente vai falar agora, aproveitando o gancho, né? A gente sabe que você já atua na música aí já há pelo menos 20 anos, né? Eu já estou há mais tempo que você, que sou mais velho, obviamente. Sim. Mas, enfim, eu queria que você dissesse como é que você avalia a cena alternativa da cidade como um todo, né? Pegando aí o máximo de referências e parâmetros possíveis, né? De bandas, de produção, de shows, o que falta, o que pode melhorar, enfim. Sim. Paulo, a minha lembrança, né, muito ali do fim dos anos 90, eu lembro que a referência que eu tinha aqui de autoral era o Outside, né? Tinha esse material. Eu lembro da banda Vênus, né? Teresina, que também, tá na ativa. Vênus foi uma referência, né? Geral, né, cara? Os caras começaram já bem antes da gente, assim, né? Isso. Eu lembro do Charlene, do Teófilo, né? Eu lembro que depois daquela época ali, tinha Rabiscos Urbanos, também. Né? Então, assim, eu lembro que naquela época já tinha um cenário, né? Tinha algo acontecendo. Mas eu lembro que depois, ali, em 2005, na época que a gente lançou a demo, eu lembro que teve Tenda Rock, né? Teve diversas, cara, iniciativas aí que foram... E eu acho que aquela foi a fase mais rica do autoral. Eu cheguei a anotar uma época, no papel, a gente pensou em fazer talvez um mini documentário, citando... Com tudo aquilo que foi produzido naquele período. Mas, se eu não me engano... Listar, né? Foram listados mais de quase 40 bandas. Algumas, né, nasceram ali, eu sei como é que é, muito esporádicas. Saíram ali rapidamente do mercado, mas assim, você vê que tem muita produção aqui, né? O que eu sempre vejo, cara, e bati assim, que falta, eu acho que de repente é uma reunião desse público, né? Porque a gente sabe aqui, não teve mais iniciativas, assim, de prefeitura aqui, né, que pudesse atrair esse movimento. Mas eu acho que isso também vai muito do público, de nós músicos estarmos organizados, né? E principalmente do autoral, né? Porque o autoral é que tem mais dificuldade, né, de se manter, o investimento é mais alto, porque o cover é mais fácil, né? E o autoral, a gente rápido. sabe que ele tem um público muito, muito específico, né? Muito... E aí você tem que meio que direcionar para ali, né, cara? Exatamente. Não é uma coisa da massa, né? Que você abre um leque assim, alcança todo mundo, né? Exato, mas a gente vê que tem várias iniciativas que tiveram em Teresina, por exemplo, mas que até hoje rende frutos aí, né? Eu não vou lembrar assim, mas a gente tem... Eu lembro do Vale do Até, quando começou. Sim. O próprio Narguilé. Ainda está nativo ainda, né? O Teófilo também, né? São nomes aí que a gente pode citar, mas que coisas que vieram daquela época. Então, eu acho que falta hoje eu acho que se esse movimento ele ressurge aqui de autoral, sem essas limitações ou barreiras, né? Se é metal, se é pop rock, se é alternativo. Sem se vincular a gêneros, a estilos. Exato. Esse movimento ele retorna, né? E a gente junta outras forças aí com alguns espaços culturais que tem em bairros, né? Eu acho que a gente consegue retomar isso aí. Porque se esse cenário ficar forte, eu acho que o próprio poder público, né, já fica mais fácil de chegar lá. Talvez agora, até desperte interesse também. Exato. Agora isso é uma discussão assim que ela é bem ampla, né? Porque não se sabe, a gente faz isso como
de formas independentes ou como uma associação, né? Então isso é um É debate complexo, longo, tem que ter é alguém complexo. mesmo que tenha energia Agora, para fazer isso. você tocou num ponto, cara, curioso, né, e até paradoxal, que nesse período aí, né, meados dos anos 90, que você citou, os artistas que estavam ali atuando, a quantidade considerável de eventos que estavam sendo realizados, né, você citou aí o Tenda Rock, que foi um dos eventos assim mais expressivos da cidade que nós tivemos aqui, né, que Sim. aconteceu, não sei se foi durante 2 anos, enfim. E a falta que eu sinto, cara, é que aquela proliferaridade que rolava naquele período, ela precisa voltar para o agora, entendeu? Essa é a minha, como é que se diz? A minha vontade, o meu desejo, entendeu? É por isso que eu trouxe à tona essa discussão, essa pergunta para você, entendeu? Isso. Eu acho que a gente, lógico, a gente já falou aqui que realmente é complexo, né, que envolve uma série de aspectos, de reuniões, discussões e tal. Como você falou também, a questão do poder público, que nem sempre está disponível ou não tem boa vontade para estar nos ajudando nesse sentido, né, de promover esses eventos, né, para, vamos dizer assim, mostrar mesmo ao público, né, de uma forma mais, digamos, aberta, né, a exemplo do próprio Tenda, que é um evento aberto, né, cara? E tocava as bandas de rock lá, né? A gente precisa Lógico até, que tinha Paulo, outros também. elementos ali, né? Tinha as barraquinhas e tal, né? Sim. A gente precisa entender como que está a mentalidade do jovem hoje, né? Porque naquela época, muitas daquelas bandas Tinha eram... uma ânsia também maior, né, Todo cara? mundo era adolescente ali. Eu Sim. lembro que no fim de semana, se Isso você também não, favoreceu, obviamente. se você não tinha um videogame em casa, você não jogava futebol, Tinha que ir pro shows. aí você, né, ia tocar. É. E eu lembro naquela época que dia de sábado era uma correria, às vezes a gente se cruzava assim, com outros músicos, porque um estava pegando a caixa emprestada de alguém, outro estava esperando um baixo de o cenário era alguém, esse aí mesmo. né? Ele tinha essa troca. Hoje não sei, assim, eu vejo assim, o adolescente hoje, não sei, eu acho que ele está muito mais ligado ali a estar na tecnologia, blogueirando, rede social, né? Então acho que era talvez cenário, até um momento importante o de cenário retomar diferente, isso. né, cara? É um cenário diferente e a gente, enquanto produtor, né, e que tem essa vontade que esses eventos continuem acontecendo, obviamente que também é um desafio, porque a gente vai ter que lidar com essa nova realidade, né? Exato. Ver o comportamento desse novo público e tal. Por exemplo, a gente foi fazer agora o Grito Rock agora. A gente ficou assim surpreso porque a gente achou, né, que vieram novas bandas e tudo, mas você percebe que as pessoas que estão hoje fazendo a cena são as mesmas daquela época, né? Na resistência. Você não percebeu muitas, cadê os jovens com as bandas, né? Tá mais difícil. Até porque, infelizmente, cara, é lógico que a gente não pode generalizar jamais, mas boa parte dessa nova geração, né, é uma galera que já não quer mais ter trabalho com nada, os caras não querem lutar por nada, até porque muita coisa já está aí prontinha, né, na web, por exemplo, tem muita coisa que já está pronta, né. Sim, né? A nossa geração já teve que, na raça ali, aprender muita coisa mesmo ali na raça e tal, né. Eu acho assim, né, a gente pegou aquela época do offline, né, você realmente tinha que fazer, hoje em dia ficou tudo mais prático. A gente até pegou nisso do online, só que o online era mais lento para nós, né? Que as informações demoravam a chegar. Você conseguia viver nos dois mundos, né? Hoje em dia eu vejo assim, até meus sobrinhos mesmo, hoje eu vejo assim que eles às vezes me fazem umas perguntas assim, de como é que era quando não tinha o celular, como é que era. Cara, você ia na casa das pessoas. Verdade. Ou às vezes tinha que esperar a pessoa chegar em casa para ligar. Ainda tinha também aqueles causos, tipo, sei lá, vira e mexe tinha aquele que viajava para Rio, para São Paulo, que trazia as coisas de lá, né, as revistas. Exato. Na época ainda tinha as fitas cassetes. Não, era tudo era complicado de trazer, né? Hoje em dia não, você compra ali, 3 dias tá aqui. Verdade. Santiago, é uma pergunta bem clichê, cara, mas eu não queria deixar ela de fora, nem poderia, né? A gente está vivendo, né, esse boom aí da alta tecnologia, da informação, do acesso da informação, e é a respeito do streaming de música, né, cara, e dos programas, dos softwares, que hoje em dia todo mundo, né, tem acesso, você pode montar um home studio na sua casa, com um notebook, até num tablet e tal.
Eu queria que você falasse um pouco disso, no seu entendimento, de que forma você observa isso. A gente que já é de uma geração anterior a essa que está com toda essa facilidade, né? Essa coisa da música, do acesso fácil à música, né? Que é Sim. uma coisa um pouco perversa, que a gente sabe da dificuldade do músico, né? Do custo que é levado de você produzir uma música, um single, um álbum, e de repente botar ali para ter um retorno de centavos. Como é que você avalia isso aí? O que você acha disso tudo? Sim. Cara, eu já vi um documentário, inclusive, falando, né, sobre o Spotify, como é que a indústria sempre massacrou, né, na verdade, assim, Inclusive o- as grandes gravadoras, né, os grandes também, né? gravadores, então, assim, é uma indústria que é bem fechada, né. E eu vi, acho que foi o Hermeto Pascoal que falou isso assim, já que não vão Grande. tocar minha música na rádio, né, que pirateiem mesmo minha música, né. E eu vejo assim, a tecnologia ela trouxe acesso, né? Porque, por exemplo, hoje eu tenho uma assinatura, consigo ver, cara, muita banda, eu pesquiso muito material legal, de certa forma democratizou, né? Mas eu acho que essa parte, né, da distribuição de lucros, que é é algo que você nem tem acesso, né? Hoje, se eu quero botar uma música minha na plataforma, não tem muito o que Até porque fazer, né? eles Você, praticamente, né, cara, eles se encarregam e coordenam todo, inclusive a parte burocrática, né? exato, então assim, você não tem muito o que fazer. Então Em acho que alguns casos, lógico que isso também não é generalizado, né? sim. Eu acho que as bandas hoje, a saída é merchandising, né? É tá trabalhando, vendendo o próprio Corpo a corpo. material, o corpo a corpo. E eu acho assim também, hoje em dia, Paulo, apesar disso tudo, acho que ficou tudo também barateou a questão de você produzir a música, né? Hoje você Que é um ponto positivo. com notebook em casa, com interface USB, você consegue gravar, produzir e jogar o material aí na rede, né? E é um novo momento, cara. Eu acho que é essa coisa de tentar entender, né? E se Isso tudo é adaptar. muito recente, né? Porque essa popularização de tudo acho que é algo que de 10 anos para cá, né? 10, 15 anos, essa facilidade toda que a gente está tendo. Aí tá vindo a IA agora e tá mudando o mercado todo, a todo momento. Então Então, acho que, né, acho a que gente precisa entender melhor o que é que o, vem para os próximos o 5 anos. lema é se adaptar, né, cara? Se É. adaptar, porque é um caminho sem volta, né, na Então, verdade. é ruim, É. né, às vezes. Mas é como vai ser, né? É, É mas igual a IA, né? Você vê que é algo que tem críticas, tem pessoas que defendem, mas daqui para frente vai ser isso. Mas é importante deixar claro, né, para todos, que nós temos que ter essa observação mais, né, sensata, lógica e óbvia de que de todo não é algo ruim, né, cara? Inclusive para mim, só para a gente passar aqui para outro assunto, eu particularmente quando eu comecei a ter esse contato com esse filme de música, para mim foi maravilhoso, cara, porque assim eu nunca tive grana para comprar uma coleção do Led Zeppelin, do Deep Purple, do Black Sabbath, por exemplo, entendeu? Muita gente não teve, Sim, né? E pô, o streaming dá essa facilidade, né, cara? Pra gente que é músico e gosta de compor, para mim é uma ferramenta muito boa, sabe, cara, de você sim. estar conectado com coisas novas, inclusive. Agora, lógico, como a gente falou que infelizmente tem esse lado, né, cara, né, não vou dizer perverso, mas que poderia ser diferente, mas enfim, né, cara, os caras foram, ao longo dos anos, né, vamos dizer assim, se moldando, se planejando para trabalhar da forma que está aí, né, tanto é que depois que acabaram, né, praticamente as grandes gravadoras, né, que o streaming começou a dominar, aquilo ali, na verdade, já foi uma abordagem que já existia naquele período das gravadoras, só que agora os caras se modernizaram no sentido mais amplo, né? Sim. Inclusive do burocrático, né? Entendeu? Tu vê que tu bota lá a tua música, os caras já se encarregam de fazer tudo, né? O ISRC, os caras já fazem tudo, entendeu? Sim. Então, assim, facilidade, mas o artista fica meio que, como é que eu diria? Ele fica ali jogado ali no meio de um oceano, né? E para te encontrar ali, para te escutar, é complicado, né, O cara? problema é isso também, porque apesar disso, né, cara, o mercado tá inundado, inclusive assim, de músicas ruins, né, cara? Às vezes tem muita Também, música que só faz volume, que é né? um outro lado da discussão, Exato. verdade, infelizmente. Mas vamos aqui, né, deixar um pouco dessa polêmica de lado. Vamos agora a um assunto, né, cara, que na verdade é o assunto que eu mais queria comentar com você aqui hoje, né, no Liderando Pluriarte, que é a respeito da sua participação no Occult God, essa banda icônica, né, que nós tivemos, pode dizer que ainda temos, né,
que eu acredito que a qualquer momento a banda pode voltar, enfim. Eu queria que você falasse desse período aí, da sua participação no Ocult, que a gente sabe que a banda surgiu lá, eu acho que me corrija, final dos anos 80, começo dos anos 90, com o Dido e o Assis, né? Foi em Basicamente isso. 98. 98, então já foi final dos anos 90. Eu pensei Isso. que fosse mais antes. Enfim, né? Começou lá com os irmãos Dido e Assis, né? Assis. E aí, um tempo depois, tu já entra ali na banda, já toma as rédeas mesmo, já toma a frente, porque tu já traz as tuas ideias, né? Inclusive com essa tua bagagem, né? De formação e tal. Queria que você falasse aí, lógico, de forma sucinta, como é que foi esse período aí, que iniciou com a tua entrada no Ocult e até hoje em dia, como é que tá, inclusive, o Ocult. Pronto, eu entrei no Ocult, ele começou em 98, né? Eu entrei em 2000 substituindo um outro guitarrista e foi quando a banda começou, de fato, a seguir o seu caminho ali para o autoral, né? Acho que foi a música, já tinha umas 2 músicas, 3 feitas, mas naquele ano foi quando a gente produziu a música Cancer, né? Que foi, Então se tornou... é uma das primeiras, então. Isso, ela foi a terceira música feita na banda, né? Quando eu entrei, ela já estava praticamente pronta. Eu entrei mais, fiz o solo dela, né? Porque o resto já estava pronto. E dali para frente, cara, eu fiquei mais um ano, 2. Eu precisei sair da banda. Eu fui para Teresina nessa época, né? Estava estudando. Quando eu voltei para cá, a banda acho que tinha encerrado. E aí meio que voltou só eu e o baterista, né? Eu e o Assis. A gente já voltou com aquela mentalidade de fazer mais músicas, né, largar mais o cover de lado e produzir um material próprio. Então, de 2004 a 2006, cara, a gente teve uma produção grande de música para a época, sabe? Hoje em dia eu olho, cara, assim, com muito orgulho aquele material que eu fiquei, cara, a gente com pouco recurso, até pouco conhecimento técnico. Compor muito, né? E a gente... Muitas composições. Isso, o Ocult God tinha uma coisa do conflito, sabe? Porque eu era mais do metal moderno, o Assis era mais do death metal, o Rafael era mais do heavy, o Dida já tinha outra... Existia essa separação, né, de influências, de sons dentro da banda. Mas o legal era que ninguém abria mão do seu estilo, né? Então, eu vou fazer uma base assim, a bateria vai ser daquele jeito. Eu acho que isso criou Cada um trazia a sua influência, né? Entendi. E acabou que o Ocult acabou criando aquele estilo assim que às vezes me perguntam o que é, eu nem sei dizer. Cara, é um death metal com outros elementos, né? Com um pouco de heavy e tal. Foi isso, né, cara? Então a gente lançou a demo em 2006. A gente teve uma repercussão bem legal na época. Saiu, a gente foi considerada a banda revelação São quantas faixas? Metal Arena. Foram 4 faixas que a gente gravou, né? Mas no todo, eu acho que nós temos mais de 16 músicas autorais. Mas nesse primeiro álbum foram... É um single, na verdade. Foi um single, né? Isso. São 4 faixas. São 4 faixas, isso. E... Pois é, depois a gente até pensou em fazer essas músicas, né? Mas, cara, o tempo foi passando e cada um acho que foi seguindo ali muito o seu lado, né? A gente tentou manter, mas aí foi mudando os membros, acho que a cabeça de todo mundo, né? E acabou assim que a banda não sei assim de fato se ela acabou, né? Nós demos um tempo, né? Cada um foi para o seu lado. Cada um tá lá, tá parado. E deixou ela lá hibernando. Isso, porque né, o Assis está no momento dele de trabalho, eu também tive, agora que eu tô tendo mais né, uma liberdade de tempo, né? Os meus últimos 12 anos foi de muito trabalho, agora eu tô desacelerando, porque a música, para mim, ela é o meu equilíbrio. Eu vejo muito isso, cara. Às vezes tem pessoas que a gente vê assim, a música é um passatempo, né? Para mim, não. Então, assim, tanto por isso que eu tinha um material já feito em casa, eu até decidi começar a apostar mais no meu material mesmo. Né? Eu já estou com quase 3 ou 4 faixas aí, engatilhadas aí, para ver se eu lanço o meu material mesmo. É um projeto que é chamado Torvelos, mas ainda não lancei nada, né? Só vou deixar mesmo para divulgar, para fazer quando eu já tiver com essas músicas já saindo do forno, né, no estúdio. Esse material, inclusive, você está produzindo sozinho, não é isso? Estou produzindo só na parte principal e agora eu tô vendo nessa questão de com o que eu vou desenvolver, porque eu estou fazendo a parte de instrumentos, né, de cordas. E aí eu quero ver essa parte de voz, né? Eu estou conversando aqui com as pessoas para complementar, né? Porque na verdade ele não vai ser uma banda, vai ser um projeto.
Então eu espero contar, né, com a colaboração de outros amigos, de fazer algumas participações. Mas está aí nos teus planos, os torvelos, né? De Isso. fazer lançamento, fazer apresentações ao vivo. Sim, sim. Assim, ela não vai ser uma banda que vai estar ali para. Eu Com muita pretendo. frequência, né? Eu pretendo fazer 1, 2 shows por ano. De forma mais pontual. Né? Isso, algo que vale a pena, até porque assim, esse projeto, né, a gente já está vendo, né? Eu já estou assim, bem adiantando aqui um pouco. É vendo a questão de ele ser sempre somado com audiovisual. Né? Eu cheguei a ter um amigo já que vai colaborar comigo na parte de criação de um clipe, né? Porque eu acho muito legal você somar, você não ser só a música, né? Mas passar a mensagem na música e já lançar, quando sair, já lançar com um clipe. Compreendo. Entende? Então pensa assim, quando sair isso, né? De repente a gente fazer essa apresentação com audiovisual, né? Pronto. Eu acredito que deve ser um momento legal para ti, né, cara? Ter essa liberdade, como você falou, dar uma desacelerada no teu trabalho e focar na música, né? Como você bem mencionou, que não é um hobby, né, cara? Até Sim. onde eu te conheço e acompanho a tua trajetória como artista, né? Você também não deixa de ser um músico local, né? Como já foi dito aqui, né, nas conversas anteriores, né? Você participou do Ocult com a banda icônica e agora está com o seu projeto, né? Solo que vai agregando aí, né, esses outros elementos, como você falou, produção de vídeo e tal, parceiros, né, que eu acho muito interessante. E eu espero que dê tudo muito certo para ti. E a gente já está aqui caminhando já para o final, Santiago. Mas antes de finalizar, eu queria que você respondesse mais uma última pergunta para mim. E aí sim a gente finaliza o Literando Pluriarte de hoje, beleza? É uma pergunta também clichê, mas eu vou fazer questão de lançar ela para você, tá? A gente sabe que a nossa cidade, né, já teve muitos artistas, né, desde a década de 80 até os dias atuais. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade dessa classe? O que é a maior dificuldade que ela encontra para adquirir espaço e consolidação, por exemplo? Paulo, eu vejo que há um coletivo aí, né, de necessidade, né? Mas acho que a primeira de todas, cara, é justamente você conseguir esses espaços, né? Eu vejo assim que o autoral, né? Principalmente assim para quem está no autoral, como a dificuldade é o espaço. Eu acredito que se houvesse uma abertura, né? Com talvez a Secretaria de Cultura aqui do município, para ceder um espaço, né? Uma estrutura mínima, eu acredito que as próprias bandas já se encaminhariam para manter um movimento desse funcionando, né? Eu vejo muito isso, né? Porque espaço nós temos aqui. A gente tem a concha acústica, a tenda rock poderia voltar, até com outro formato, né? Talvez não a tenda, mas é um espaço que está ali, sem nenhum tipo de ocupação, né? Temos aqui o Porto das Barcas também. Eu acho que é uma questão de... Mas começa daí. Acho que dos próprios músicos, né? Tentarem formar essa... Mobilizar. Se mobilizarem, né? E levar isso para discussão. Às vezes é um caminho lento, demorado, mas eu acho que esse é o começo. Não tem como ir por outra Então, a gente via. pode dizer que você apontaria isso aí como uma das, vamos dizer assim, não solução, mas um dos caminhos a ser seguido. Né? Isso. Porque eu acho assim que vai, é claro que eu entendo a dificuldade, porque há uma diversidade de estilos, né? De visões, às vezes, né, tem alguém que vai discordar, mas enfim, se não é com 15, com 20, que seja com 5. Né? O que importa é ter alguém lá batendo na porta. Eu vejo por esse Ou lado. seja, tem que iniciar, né, cara? Tem que começar. Tem que iniciar, porque é como eu vejo, assim, eu acho que o poder público não vai bater nas nossas portas, né, para nos Obviamente que acordar, não. né? Então, assim, você vê que tem, né, outras bandas aí, bandas maiores, né, que não precisa fazer o esforço, né, para aparecer. Elas são convidadas, né, para vir aqui na cidade e tem essas pautas, né, porque que esses festivais que tem, de repente, não entram as bandas locais, ou não é feito um palco específico para ter algo regional, né? Eu vejo que se os músicos se organizarem, esse é o caminho mais fácil e mais rápido.
Eu concordo plenamente. E é importante, né, cara, a gente sempre trazer essas discussões no que diz respeito a essas melhorias que ainda precisamos, né, no cenário cultural local, obviamente, que é o nosso foco aqui, a nossa preocupação. Né? Eu concordo plenamente. Inclusive, você deve ter tido conhecimento também que em outras ocasiões já foi, né, feito tentativas de associações e tal, que acabou não dando muito certo. Né? A gente não sabe o que dizer e nem vai se aprofundar nisso, obviamente, mas foi algo que não deu certo. Inclusive, eu cheguei a participar de algumas e vi que muita coisa ficou só nas conversas, entendeu? Para a prática, não se via nada, enfim. Lógico que eu não tenho aqui intenção de criticar ninguém, né? Acredito até que as pessoas que se dispuseram, né, a tomar a frente de criar essas associações tiveram, né, boas intenções, Sim. mas infelizmente acabou não rolando, cara. Entendeu? Cara, mas é aquela coisa, se essas, vamos supor, 5 pessoas ou 5 bandas, né? Eu acho que se a gente não conseguir de forma assim direta com o poder público, com a estrutura básica, pode ser feito como era feito antigamente, Sim, né? sim. Num quintal, num... É exatamente aí que reside, vamos dizer assim, a dificuldade da coisa, porque, como você bem pontuou, se a gente não pode contar, né, com os órgãos, né, competentes e tal, ligados à cultura, enfim, nos obriga aos artistas se unirem, cara, darem as mãos, entendeu? Ó, cara, vamos lutar por isso aqui. E a gente sabe, né, que em outros estados, em outras cidades, isso é uma coisa que já acontece há muito tempo, entendeu? Né? Por exemplo, agora, não tão recente, eu participo de grupos, né, da cena underground. Vou dar um exemplo aqui, Santos, São Paulo. Tem um cara que produz evento lá todos os finais de semana, cara. É uma coisa absurda, entendeu? Sabe? É algo que é possível para a nossa realidade, entendeu? É por isso que eu sempre gosto de trazer essa discussão à tona, porque a gente, de alguma forma, né, se preocupa um pouco, a gente que ama a arte, gosta e pratica arte, a gente quer o melhor, a gente quer que a coisa se consolide, entendeu? A ideia é exatamente essa, né? A intenção é exatamente essa. Santiago, cara, a gente poderia ficar aqui conversando horas. Eu queria agradecer sua simpatia, a sua disponibilidade de você vir aqui fazer essa estreia do Literando, que é a nova temporada, que é o Literando Pluriarte, né? Como eu já falei lá no começo da entrevista, do bate-papo, eu fiz questão de mudar o título, né, do programa, justamente para abrir esse leque, né, que em outras gravações posteriores vou estar trazendo aqui, né, outros vultos, escritores, enfim. E queria também mais uma vez agradecer ao Manuel Domingos, né, que ele é que gerencia e coordena esse templo aqui da arte da Parnaíba, local onde nós estamos gravando, né, que é o Gabinete da Leitura, e dizer que posteriormente esse material, esse vídeo, esse bate-papo vai estar disponível lá no canal oficial, que é o Literando Pluriarte, e agradecer de coração aqui o nosso amigo Cleus, que está ali fazendo todo o trabalho de produção de áudio aqui, né, da empresa dele, através da empresa dele, CA, tá? E é isso, eu queria que você fizesse suas considerações finais para a gente, de fato, encerrar esse bate-papo aqui. Bom, Paulo, eu queria te desejar boa sorte nessa nova temporada aqui desse projeto, né, porque ele tenha continuidade, né. Queria agradecer também as pessoas que trabalharam comigo, que trabalham, né, e principalmente também a minha família, pessoas que me ajudaram a chegar aqui. Santiago, tudo de Valeu, bom, prazer tê-lo aqui. Então é isso. Aguardem que posteriormente o vídeo vai estar disponível para vocês assistirem, compartilharem e comentarem na íntegra no canal do YouTube Literando Pluriarte. Tchau.